Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Evandro Borges, o autoconhecimento na gestão. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que eu considero assim bastante importante para você, independente se você é um empresário, se você é um profissional liberal, né, um executivo de uma empresa, que esse tema surgiu há uns anos atrás, quando eu ainda estava cursando, fazendo a faculdade, né, de psicologia, que foi a minha segunda formação. Primeiramente eu formei em ciências econômicas, né, sou economista, depois eu resolvi fazer psicologia. E durante o período do curso, que foram 5 anos, eu resolvi na época, apesar de já trabalhar na área de consultoria desde 93, eu resolvi na época do curso de psicologia estagiar nos hospitais, porque eu entendi que o sofrimento, né, humano ligado à área da saúde, ele é bem maior do que o sofrimento ligado ao campo do trabalho, né, ao desemprego, à falta de dinheiro. Então, para mim, na época eu entendi dessa maneira e resolvi estagiar nos hospitais, na clínica de psicologia dentro dos hospitais. E aí eu vivi uma experiência, que é a experiência inclusive que dá nome a esse vídeo, que é a diferença entre dificuldade e problema. Porque na clínica, né, na clínica de autoconhecimento, eu já me deparei diversas vezes ao longo da minha carreira, que já tem desde 93, né, 28 anos, eu já me deparei diversas vezes com várias pessoas sofrendo assim profundamente, e a gente tem que respeitar, né, o sofrimento, independente se é um bicho de pé ou se é um problema do coração, é o sofrimento da pessoa. Mas eu entendi, nesse estágio que eu fiz no Hospital Militar, em Belo Horizonte, teve um dia que eu fui atender na enfermaria de adulto e fui atender um sargento. Esse sargento estava hospitalizado, isso era mais ou menos outubro, ele estava hospitalizado desde janeiro. Então já tinha aí o quê? 10 meses que ele estava internado no hospital. Ele tinha tido um câncer de estômago e em janeiro ele se submeteu a uma cirurgia. E por algum motivo, o organismo dele não fez a cicatrização da cirurgia. Então, quando eu entrei na enfermaria, ele estava sozinho na enfermaria e tinha tomado banho e estava aguardando a enfermagem ir lá para poder trocar o corativo, né? Colocar um novo corativo né? na barriga dele. Então, na hora que eu cheguei lá, ele estava sem camisa, aguardando a enfermeira. Na hora que eu sentei na frente dele, dava para ver assim, um buraco na barriga dele, né? Onde foi feita a cirurgia, que não cicatrizou, e dava para ver lá dentro dele, assim, praticamente. E aquela cena me impactou, assim, profundamente. E isso já tem mais de 10 anos e eu lembro dela constantemente. Porque aquilo foi uma cena muito forte para mim na época. Eu estava estagiando, né, na psicologia e eu gastei ali uns minutos para me recompor daquela cena e acolher, né, de alguma forma a fala dele, fazer uma escuta, né, da fala dele e tentar ajudar de alguma forma, né? E eu me lembro que quando terminou esse atendimento, eu falei com o meu supervisor que eu precisava ir embora e fui embora. E fui embora com aquilo dentro de mim, assim, aquilo me ocupou durante um tempo. Como eu pratico a meditação desde os meus 12 anos de idade, e aí nada passa muito assim desapercebido para mim. Uma cena dessa, ou um filme, um desenho animado, algo eu estou sempre tentando aprender com as experiências que eu vou vivendo. De um desenho animado a uma cena como essa, que foi para mim uma cena bastante forte.
E na época, meditando sobre aquela experiência, aquele atendimento, né, ficou-se muito claro para mim que existe uma diferença, e aí passou a existir para mim uma diferença entre problemas e dificuldades. Eu entendi que problema era algo do nível que aquele sargento estava experienciando. E aí eu entendi que problema é algo assim, quase que sem solução. Porque ali para ele a solução estava mais no campo, né, um pouco acima da medicina, mais no campo da espiritualidade, mais no campo do milagre, do que no campo da ciência humana. Então eu entendi que problema é uma coisa assim, que se tem solução, às vezes é uma ou às vezes não tem. Enquanto que as dificuldades têm dezenas de soluções ou de possibilidades de se solucionar aquela questão, aquela dificuldade. Então, antes de você entrar, às vezes, num sofrimento profundo por conta de um bicho de pé, antes de você entrar num sofrimento, né, olha do seu lado, olha do lado, olha para trás, olha para frente, olha o que as pessoas estão passando. Porque às vezes você está aí sofrendo por conta de algo que tem dezenas de possibilidades de se resolver. E aquilo que for do campo do problema, aquilo que for do campo, né, da dificuldade extrema, que a gente pode chamar de problema, às vezes não tem solução, ou às vezes a solução é assim rara ou muito difícil, e às vezes não compensa você, às vezes, nem gastar sua energia, né, de sofrer por conta daquilo, porque às vezes aquilo, né, não vai resolver. Então é melhor você concentrar em fazer coisas que vão ter resultado, que você vai conseguir realmente, né, fazer um movimento e aquilo te impulsionar na direção da vida. Então, essa experiência ela foi muito importante para mim e tem sido para vários clientes meus na clínica. Porque às vezes o cliente chega, né, por exemplo, eu montei um negócio, o negócio deu errado e eu estou com uma dívida grande. E igual eu falei no início, a gente tem que acolher e respeitar o sofrimento do outro. Porque às vezes pode ser uma pedrinha no sapato, mas que está gerando uma dor muito grande para ele. Mas é importante para a gente também tentar mostrar ou tentar abrir a mente, ou ajudar o cliente a abrir um pouco mais a mente, para ele perceber que é às vezes só uma pedrinha, que aquilo é uma coisa corriqueira, aquilo é uma coisa mais simples, que ele tem condição de resolver, ajudar ele a perceber as formas de resolver, né, os caminhos para ele poder resolver, porque às vezes o cliente fica tão absorto assim com a pedrinha no sapato, que ele só pensa na pedrinha no sapato. Ele não consegue perceber além do sapato. Ou seja, ele não consegue às vezes perceber as possibilidades, as formas. Hoje a gente tem a internet, né, desde 69, né, esse hoje aí já tem 50 anos. Então, assim, a gente tem a internet que você pode entrar lá no Google, pesquisar, buscar ajuda com alguém que às vezes já viveu aquela experiência, que pode falar, olha, isso, resolve assim, 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 assim. Procura dessa maneira. Então, antes de você ficar enlouquecido, perdido, desorientado, busque ajuda. Ou busque ajuda se for um problema concreto na sua empresa, uma dificuldade, né, material, financeira. Busque a ajuda de um economista, de um contador, de um administrador, de um advogado, de uma consultoria que possa te ajudar nas questões técnicas. Se a sua questão é emocional, busque a ajuda de um psicólogo, né, de um psicoterapeuta, alguém que tenha afinidade, né, com essas questões aí ligadas ao campo da emoção, o adoecimento emocional. Se a sua questão é uma questão física, busque ajuda
né, da medicina, do nutricionista, de alguém que atua no campo, né, do corpo, um fisioterapeuta, um educador físico. Então, antes de você entrar no desespero, para um pouco para pensar que se você está entrando num desespero, mas às vezes aquilo que você está ali desesperado tem dezenas de solução, que de repente você não sabe, mas tem alguém que sabe. Então, aprenda, né? Aí entra a questão do exercício da humildade, aprenda a pedir ajuda. Entra na internet, pesquisa, liga para alguém, fala, fulano, eu estou com essa dificuldade. Você conhece alguém que pode me ajudar? Ah, meu pai faleceu, minha mãe, eu estou com um problema aqui do inventário, tem que resolver a documentação da casa, que não tem habites. Enfim, tem diversas situações que podem acontecer com a gente o tempo inteiro, né? Mas, junto com aquela situação, tem também as soluções, que você pode não estar enxergando, mas elas existem. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo é, primeiro, você ficar muito atento se você está sofrendo por uma dificuldade ou se é um problema. Então, você saber ponderar se é uma dificuldade ou se é um problema. Primeira coisa. Segundo, ter humildade para poder buscar ajuda. Não só na internet, para você achar, né, o caminho das pedras, ou ligar para alguém e falar, olha, estou com essa dificuldade, estou com esse problema. Como que eu poderia resolver? Porque isso, só de você conseguir entender que são coisas distintas, a dificuldade e o problema, só isso já é algo fantástico. Porque você tem condição de, primeiro, reduzir aquela carga emocional que você está ali desesperado, né? Primeira coisa, reduzir essa carga emocional. Segundo, buscar o caminho para resolver. Porque, às vezes, quando a gente fica muito envolvido emocionalmente com uma questão, uma vez um mestre falou isso para mim, olha, às vezes alguém chega aqui para conversar comigo e a pessoa está tão absorta com as questões dela que eu falo para ela vermelho, ela entende alaranjado. Então, isso ficou também muito marcado em mim. Quando a gente está embolado emocionalmente com alguma questão, com alguma dificuldade ou às vezes algum problema, a nossa visão parece que ela fica um pouco embaçada. Parece que a gente fica tão apegado, né, com a dificuldade, com o problema, com aquilo que a gente está passando, que a impressão que dá é que a gente para de enxergar, para de ouvir, os nossos sentidos ficam meio tampados. Então, para você destampar isso tudo, primeira coisa, tentar acalmar, tentar trazer você para dentro de você de novo, porque quando a gente fica muito, né, desesperado, preocupado, o nosso eu parece que vai para fora, a gente vai meio que fica meio misturado com os problemas, com tudo, não é? E a gente acaba enxergando menos. Então, quando você se ver numa situação assim, de desespero, por algum motivo, seja ele de saúde, afetivo, emocional, tenta parar um pouco. Se você não tem afinidade ainda com a meditação, mas se você tem afinidade com a oração, né, com a parte religiosa, senta, traz a oração para o seu dia a dia, para aquele momento, conecta lá em cima na espiritualidade, pede ajuda para você acalmar, para você ter paz interna, para você conseguir perceber, para você conseguir ver qual o caminho que você precisa seguir. Então, não deixa isso só para aquelas horas de aflição, não, gente. Na hora que você está assim, aflito por algum motivo, aí a gente busca a espiritualidade, a gente busca Deus. Não, faz isso todo dia, no dia a dia, nas coisas corriqueiras. Faz essa aliança com a espiritualidade, traz a espiritualidade para o seu dia a dia. Igual a gente bebe água, a gente toma banho, a gente se alimenta,
A gente não tem um monte de tarefas que nos ocupam todo dia? Então, traz a espiritualidade para o seu dia. De manhã cedinho, ou de noite, ou de manhã e de noite. Né? Escolhe um horário que fique legal para você e traz a espiritualidade ali para naquele horário, naquele momento, diariamente. Porque a espiritualidade ele é um alimento anímico, um alimento invisível, mas que a gente precisa dele. Da mesma forma que a gente precisa, né, do arroz, do alimento físico, das frutas, a gente precisa também desse alimento anímico, do abraço, do carinho, né, que alimenta o nosso lado emocional, os nossos sentimentos. A gente precisa também desse alimento que vem lá de cima, que é o alimento espiritual. Então, só para a gente poder finalizar esse vídeo, eu queria só deixar muito claro, sim, para você que está me acompanhando, né, no canal. Nós já temos aí mais de 50 vídeos no canal ligados ao tema do autoconhecimento, na gestão do eu, na gestão da família, na gestão dos negócios. Então, esse vídeo, eu quis trazer essa reflexão hoje, dessa experiência do problema e da dificuldade, para que a gente, né, para que você comece a pensar se você está sofrendo, né, se você está aflito por uma dificuldade, que é uma coisa às vezes, né, corriqueira, às vezes para você não, mas em geral é corriqueira, tem diversas soluções que você às vezes não está enxergando porque você está com o foco mental ali, com a sua energia presa ali naquele problema. Então você precisa aprender a abstrair da situação, da dificuldade, para você conseguir enxergar possibilidades. Então, essa é uma questão. Dificuldade, problemas, esse sofrimento, tentar abstrair e ter a humildade de buscar ajuda de um amigo, de um parente, né? No Dr. Google, entrar lá na internet, pesquisar. Então, ter a humildade para buscar ajuda. Entender que aquilo que às vezes é sofrimento para você, para aquela outra pessoa, é algo corriqueiro, tranquilo. Ah, o muro da minha casa está caindo. Aí chega o engenheiro, não, é tranquilo, vamos pôr uma escora aqui, vamos pôr um reforço ali e pronto, o muro está resolvido. Para você era uma coisa maluca, o muro está caindo. E às vezes para o engenheiro, aquilo ali ele já fez tantas vezes que aquilo às vezes é corriqueiro para ele. Às vezes não, às vezes realmente o muro vai cair. Mas procura ajuda, porque às vezes a ajuda que você vai buscar vai te falar, olha, isso aí que você está aí desesperado, faz um documento assim, 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 busca assinatura assim, vai no cartório assim, resolve assim, tá, tá, tá. Às vezes de 10, 15 minutos, um advogado, um consultor, um engenheiro, um médico chega e fala assim, olha, faz assim, toma isso, resolveu. E às vezes você estava ali sofrendo, há um tempão por causa daquilo. Então, traz a meditação para o seu dia a dia, que ela vai te ajudar a acalmar a mente, ela vai te ajudar a começar a perceber as coisas de uma maneira diferente. Traz a espiritualidade, o alimento do espiritual ali, todo dia, porque você vai observar a diferença que isso vai fazer na sua ação, no dia a dia. Às vezes você vai se surpreender com você mesmo, com a força que você tem. E todos nós temos essa força interna muito grande. O que a gente precisa é dar alimento para ela. E o alimento é o espiritual. Então, só para a gente poder finalizar, eu convido vocês a assistir os demais vídeos do canal. No canal a gente tem 2 formatos de vídeo. Nós temos os vídeos mais longos, como esse, e tem vídeos mais curtos, que é o Momento Make Sense, que acontece no canal todos os dias, para a gente poder refletir a respeito do eu, a respeito da família, a respeito dos negócios, né, das empresas. Deixe o seu like ao final do vídeo, compartilhe o vídeo com seu amigo, com suas amigas, se inscreva no canal,
É importante você se inscrever, porque aí você recebe as notificações e assim que você receber, você pode se organizar para poder assistir o vídeo em algum momento aí do seu dia. Separa um tempo do seu dia para o autoconhecimento. O autoconhecimento é a grande ferramenta aí do século XXI. É no autoconhecimento, nesse contato com a gente, que a gente vai conseguindo resolver as nossas questões. A maioria das respostas, gente, está dentro da gente, não é fora. Eu citei muitas vezes aqui a questão de você ir na internet, buscar ajuda, mas a principal ajuda é dentro da gente. Até para você ter condição de buscar fora. Então, agradeço a todos que estão me seguindo no canal e até o próximo vídeo. Muita paz a todos.